Essa semana eu conversei com Rodrigo Gasparini, diretor do longa O Diabo Mora Aqui. Ele contou um pouquinho sobre o filme e falou sobre como é fazer cinema de terror no Brasil. Vocês vão fazer o que no porão? Libertar um prisioneiro. Tem alguém preso no porão? Não, tem o espírito de alguém. Meu nome é Rodrigo Gasparini, eu sou um dos diretores do Diabo Mora Aqui. Eu dirigi junto com Dante Vestio, a gente é uma dupla já há alguns anos. E O Diabo Mora Aqui é um filme de terror. Não quero ser a louca que estraga a viagem, mas eu continuo ouvindo vozes. Essa casa é muito estranha. Apolo, chegamos, mano. Diabo Mora Aqui é um filme sobre uma maldição, ou seja, é um clássico filme de casa assombrada, assim, onde jovens vão pro lugar errado na hora errada, querendo se divertir, mas acaba dando tudo errado. E ele é bem clássico, assim, de tipo, você provavelmente viu vários filmes americanos que já seguem essa fórmula, o filme de cabana, as pessoas vão pro lugar isolados e tal. Só que ele tem algumas coisas da nossa cultura, assim, por exemplo, é uma fazenda é uma fazenda colonial, da época portuguesa, a gente trata várias questões sobre escravidão também. Ele é um bebê. A própria mãe condenou ele a uma eternidade de dor por uma coisa que nem foi culpa dele. As pessoas sempre falam, nossa, mas que coragem, fez um filme de terror brasileiro. E não tem, né? Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira e um pouco de desrespeito também à galera. Tem uma galera aí há décadas. Todo mundo conhece Zé do Caixão e etc. Mas tem uma galera há décadas que faz porque ama. E a gente tentou fazer um filme que de algum jeito conseguisse quebrar esse preconceito. Tira daqui! E o resultado tá aí. Quem vai dizer se é diferente ou se a gente conseguir é o público. Cidade e cultura são duas dimensões que podem parecer muito distantes, mas que exercem uma enorme influência mútua. Esse foi o tema de um estudo que resultou no livro Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturais. A gente conversou com uma das autoras desse projeto que comentou um pouco desse tema que é sempre tão atual. Meu nome é Maria Alice Rezende Carvalho, eu sou professora de Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e participei desse grande empreendimento que foi o livro que acaba de ser editado pela Siglo XXI, em Buenos Aires, chamado Ciudades Sudamericanas como Arenas Culturais. É um livro organizado por Adrián Gorelick, de Buenos Aires, da Universidade Quilmes, e Fernanda Peixoto, professora de Antropologia da USP. É um livro extraordinário pela proposta, que reuniu 25 estudiosos sobre cidades, com perspectivas muito diferentes e formações muito diferentes, pensando a relação entre cidade e cultura, a mútua fertilização, as tensões que advêm dessa fertilização nas principais cidades que compõem o continente sul-americano. O artigo que eu escrevi, por exemplo, é uma disputa entre românticos no final do Império e liberais e positivistas representados na figura do Pereira Passos. E progressivamente a Rua do Ouvidor, que era o lugar onde os românticos apostavam as suas maiores fichas, né, porque era o lugar de mistura de estudantes, de atrizes, de prostitutas, e a Avenida Central, que estava sendo construída como símbolo da limpeza, do novo, moderno. Então eu acho que o deslocamento da Rua do Ouvidor para a Avenida Central representou um pouco a perda de prestígio desses segmentos mais marginais e boêmios, né, que existiam na Rua do Ouvidor. Eu acho que é uma tensão permanente entre essas duas dimensões, né? Porque se por um lado a gente sabe que o espaço produz relações e formas de interação, né? Um espaço com certo conforto cênico atrai pessoas, né? As praças podem ser facilitadoras de interações. Por outro lado, algumas palavras e algumas formas de narrar a cidade também
produzem comportamentos ou, muitas vezes, reformas urbanas, né? Então, por exemplo, você apostar no Leblon da mídia, o Leblon das novelas, né? Eles produziram um Leblon mais caro, com impacto no mercado imobiliário. Então a ficção também cria matéria, a narrativa também cria fatos, né? Por isso é que essas coisas são permanentemente colocadas em fricção, em tensão. Então tem esse jogo. Era isso que a gente queria mais ou menos trazer para os leitores. O MAN do Rio de Janeiro trouxe 30 obras do Museu Italiano de Arte do século XXI. A gente conversou com a curadora do museu sobre essa mostra, que vai desde a arte povera até o uso da tecnologia. Meu nome é Fernanda Lopes, eu sou curadora assistente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Essa é a exposição Arte em Cena, coleção do MAX, Museu de Arte do século XXI. Esse museu foi projetado pela Zaha Hadid em 2010, em Roma, e a proposta desse museu é colocar em diálogo arte e arquitetura, que são duas disciplinas que estão presentes em diálogo desde o início da história da cidade, que é Roma, onde esse museu se localiza. Essa exposição, ela reúne parte do acervo do museu e é a primeira vez que ela vem para a América Latina. Depois de passar pelo PROA, em Buenos Aires, ela chega ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, reunindo cerca de 30 trabalhos, entre fotografia, desenho, gravura, instalação, vídeo, algumas maquetes e projetos de arquitetura. A exposição reúne cerca de 20 artistas, todos eles com obras na coleção do MAX, e entre esses nomes estão Matthew Barney, William Kentridge, Maurício Catelan, Gilbert and George, Lia Kabakov. E essa eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas virem visitar o Museu de Arte Moderna do Rio e também entrarem em contato com uma parte importante da produção artística contemporânea internacional. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conferir um papo que a gente bateu com a cantora e compositora Karina Burr. Ela fala sobre o seu último álbum, o Selvática, e conta pra gente como que o feminismo atravessa os seus trabalhos. Toca só. Mas eu não quero falar de beleza, ouvir você me chamar de princesa. Eu sou eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Quando eu comecei a ter ideia da letra de Selvática, e aí eu já pensei na letra, pensando muito em Elke Maravilha e Denise Assunção. Foi a primeira música minha, assim, com musa inspiradora. E aí eu estava lendo a Gênesis da Bíblia, que eu acho a Bíblia maravilhosa como fábula. E também como registro histórico, até para pensar em como, o que aconteceu e de que maneira foi passada, né? Eu gosto muito dessa... e a maneira como é escrita. E aí, lendo a Gênesis, se fala nos animais selváticos. Se cria Eva e Adão, cria os animais selváticos. E eu comecei a imaginar as mulheres como esses seres selváticos também. Os bichos escrotos da Bíblia, assim. Porque as mulheres sempre que aparecem na Bíblia, elas sempre são ligadas a alguma coisa ruim, a traição, a intriga, é sempre coisa ruim. Aí a que é boa é a virgem, pura mãe de Deus, e eu acho que é uma só. Aí eu fiquei pirando nisso, como se fosse, né, e nessa letra como se fosse uma pregação, contando a história ao contrário, assim, desfazendo tudo que é ruim e refazendo de novo. E aí eu comecei a pensar o disco todo e pensar que esse poderia ser um personagem que guiasse o disco. E eu fui fazendo outras coisas, fui fazendo outras músicas. Filhos meus, os seus e os nossos. Selváticas, elas não necessitam seu elogio. Ela transgride sua orientação. Elas não necessitam
essa coisa de feminismo é uma coisa que desde pequena eu me incomodava com tudo, todo dia, toda hora, assim, essa coisa de divisão, né? Desde muito pequena, assim, não pode brincar disso, não pode brincar com os meninos, não pode fazer não sei o quê. Isso sempre foi uma coisa, então só foi crescendo, né? À medida que também mais portas iam fechando, essa história só ia crescendo. Eu escuto muito isso, você adora falar sobre isso, eu não adoro, eu adoraria não precisar falar, assim, e nem ficar ressaltando toda hora que é mulher, é normal ser mulher, né? Só que a gente é tratado como se fosse uma coisa extra, uma coisa exótica, é muito louco, isso é um saco. E no dia a dia isso é muito, não tem como não falar. Até dá pra fazer, posso fazer um disco falando só de outras coisas. No caso do Selvática foi o contrário, eu realmente peguei isso e botei de carro-chefe, né? Não quero saber o que você veio, nem que você veja seu gelo, sua ganância. Eu também bebi coisas, eu também bebi coisas, eu também bebi coisas, eu também bebi coisas. Meu filho ri, enquanto o meu chora. Você chama o psicólogo, eu jogo você fora. Chama o psicólogo, chama o psicólogo, chama o psicólogo, agora chama o psicólogo. A história da capa, eu imaginava que o Facebook fosse censurar, mas achava que ia censurar, ia tirar a foto e a gente ia botar outra foto para divulgar os shows e tal. Só que aconteceu uma coisa maravilhosa, na verdade, que viralizou a capa, né? Todo mundo começou a repostar, um monte de perfil bloqueado, deletado. E aí começou um monte de mulher com a foto com peito, um monte de mulher amamentando ou não. Virou uma coisa que acaba que foi muito bom, porque o conceito do disco estava ali antes do disco soltar, né? Antes das pessoas ouvirem as músicas, esse assunto já estava no ar com essa história. Corre, pega o gelo, corre, frita a carne, corre, não reclama, corre, não faz drama. Corro pra minha vida, acordo pra corrida, corro pro salário, seu esquema otário. Desde que eu comecei com banda, porque eu tocava no Ed, e aí tocava em Maracatu, em Afoxé, e veio a Comadre Florzinho e mais um monte de banda, sempre foi nesse formato independente. E era outro, né, a gente tinha fita demo, as gravadoras estavam começando a umas falirem, outras mudarem completamente a maneira de trabalhar. E meu formato sempre foi esse, é como eu sei fazer, assim. A gente fazia fanzine, fazia panfleto, fazia cartaz, e eu continuo fazendo isso. Vai mudando, vai tendo, dependendo da estrutura, né, de cada disco, de cada show, vai tendo uma equipe mais legal, né, com produção, com tudo direitinho. Mas mesmo assim, essa produção tá dentro desse esquema também.